Me diga uma coisa, você se considera uma pessoa livre? Você tem apego às coisas, a sentimentos? Você sente algum apego ao passado? Você se sente livre? Livre do que e para quê? Eu explico e vamos problematizar esse tema. De que liberdade exatamente nós estamos falando? Daquela descoberta pelos filhos quando começam a andar pelo próprio esforço e que passa aos poucos a se transformar em preocupação para os pais? Ou daquela liberdade que depende da concessão, da autorização pelos órgãos públicos para que possamos desempenhar uma atividade comercial? Ou daquela concedida pelos conselhos regionais voltados à fiscalização de uma profissão? Ou ainda da liberdade desejada pelos encarcerados nas delegacias e presídios? Daquela alcançada por uma separação após uma união desastrosa? A liberdade concedida por uma prótese que recupera algum movimento? Olha, o fato é que atribuímos também conceito à liberdade. E conceitualmente a liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. É o conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Ou ainda a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e de espontaneidade. Mas tudo isso é liberdade desde que não prejudique outra pessoa. Para a ética, a liberdade está relacionada com responsabilidade. E o que é que os filósofos diziam e dizem sobre esse assunto? Para o filósofo racionalista Descartes, a liberdade é motivada pela decisão do próprio indivíduo. Segundo Immanuel Kant, liberdade está relacionada com autonomia e ao direito do indivíduo de ditar as suas próprias regras que devem ser seguidas racionalmente. Kant diz que a liberdade é o livre-arbítrio e não deve ser relacionado com as leis. Para Jean-Paul Sartre, a liberdade é a condição de vida do ser humano. O princípio do homem é ser livre. O homem é livre por si mesmo, independentemente dos fatores do mundo, das coisas que ocorrem. Ele é livre para fazer o que tiver vontade. Karl Marx dizia que a liberdade humana é uma prática dos indivíduos e ela está diretamente ligada aos bens materiais. Os indivíduos manifestam a sua liberdade em grupo e criam o seu próprio mundo com seus próprios interesses. Se formos pesquisar na Constituição Federal do Brasil, a palavra liberdade aparece 17 vezes apenas, mas sempre dissociada da palavra vida, o que soa estranho. No artigo 5º da Carta Magna, entre os direitos e deveres individuais e coletivos, diz-se ser inviolável o direito à liberdade, a liberdade de consciência e de crença, que é plena liberdade de associação para fins lícitos. Mas declara também que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No artigo 206, declara-se que o ensino será ministrado com base nos princípios da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Já no parágrafo 1º do artigo 220, declara-se que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística e qualquer veículo de comunicação social. E no artigo 227, declara-se que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à liberdade. Portanto, a liberdade a que temos direito também sofre limitações em seu conceito puro.
a liberdade não é livre. Ela se confunde assim com a autonomia, um termo mais próximo do desempenho que podemos ter ou devemos ter em algo que nos dispomos a fazer. Por isso prefiro a liberdade ditada pelo poeta Tiago de Mello, em seu célebre Estatutos do Homem, que no seu artigo final assim proclama: fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como fogo, como um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. E então, faça como um bom construtor, e edifique a sua liberdade como quem edifica um grande prédio, cuja fundação são os seus princípios morais, a sua vontade mais pura, o seu desejo inabalável de viver. E viva uma vida livre.